Olá! Esse podcast é um patrocínio da Sultz, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Franchising. Eu sou Alexandre Gotto, sócio fundador da Denova Marketing e da Ilup, plataforma para simplificar e melhorar a relação entre o franqueador e o franqueado, e membro da Comissão de Transformação Digital da ABF. Hoje vamos falar sobre um tema que está transformando o mundo em que vivemos, a inteligência artificial, e como o ecossistema de franquias está lidando com tudo isso. Nos últimos anos, a IA deixou de ser apenas uma tendência para se transformar em uma ferramenta estratégica e potente no franchising, impactando desde a análise de dados, a personalização da experiência, até a automação de processos e a eficiência operacional. Mas junto com essas oportunidades surgem também problemas e desafios. E para discutir como as franquias podem se beneficiar e se preparar para esse novo cenário, eu tenho comigo dois especialistas que vivem essa transformação no dia a dia. Sejam bem-vindos, Alexandre Guerra e Adir Ribeiro. Alexandre Guerra é diretor de franquias da Biomundo e ex-vice-presidente da ABF. E Adir Ribeiro, CEO da Praxis Business. Pessoal, antes de começar a falar um pouco sobre inteligência artificial e como que ela impacta dentro do nosso ecossistema, eu queria que vocês falassem quem que é o Alexandre Guerra e quem que é o Adir Ribeiro na fila do pão. Bom, meu nome é Alexandre Guerra e eu sou empreendedor do franchise, né? Eu acho que toda a minha experiência de vida, seja como executivo e como empresário, foi no ramo de franquia de alguma forma, seja como franqueador ou como franqueado. Eu sou franqueado e adoro ser franqueado também. Eu tive uma experiência muito grande no Girafas, né, que é da minha família. Eu conheço o sistema de franquia desde que eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu me lembro de ir em reunião de franqueada ainda com meu pai, eu lá adolescente, e ter a experiência daquela reunião de franqueado usual da década de 90. Franchising tá na veia mesmo, né? Os franqueados cobrando, né? Enfim. Então a gente está desde o início, né? O Girafas começou a franquear em 91, antes da lei de franquia. Então a gente está envolvido aqui com o sistema, inclusive com a ABF, a vida inteira. Dentro do Girafas eu fiquei por mais de 20 anos, né? Fui presidente executivo, depois eu saí, passei para o conselho e fui tentar, né, empreender em outros negócios, e estou dentro de um deles, né, que é a Biomundo. Entrei como conselheiro, depois entrei como investidor, agora eu estou liderando, agora não, já tem quase 5 anos a parte de franquia, né? Uma empresa que está crescendo aí, a gente está assumindo a liderança nessa parte de produtos saudáveis, né? A gente tem crescido no Brasil inteiro. Acabamos fazendo um caminho que foi feito pelo Girafas lá atrás, né? Uma empresa de Brasília também que está crescendo no Brasil inteiro. E tem uma experiência grande aqui na ABF. Eu fui da comissão de ética durante tempo. Eu aprendi muito com os erros dos outros, né? Que passam pela comissão de ética. Graças a Deus a gente nunca teve, as minhas empresas, nenhuma representação. E fui vice-presidente, tive a oportunidade de contribuir aqui na gestão da Altino, e admiro muito a ABF. A ABF é uma referência mundial, então aprendi muito aqui dentro dessa casa também. Então só para concluir, eu sou franqueado também, eu tenho franquias do Girafas, tenho franquias da Biomundo, tenho franquia do Clube de Permuta, tenho franquia da Aramis também, então gosto também de estar no papel de franqueado. Portfólio bem variado, né? Pois é, então é isso. E você, Adir? Bom, primeiro, obrigado, Alexandre. Prazer estar com os Alexandres aqui. Obrigado, ABF, pelo convite. É uma honra muito grande fazer parte aí do Fala Franchising. Tenho acompanhado. Aliás, preciso fazer um comentário aqui que a Felícia e a Chiara são as duas shih tzus lá de casa. Elas me fazem um ser humano melhor, porque como eu tenho que passear com elas todos os dias, quando eu estou lá em Valinhos, eu vou escutando podcasts, né? E um dos podcasts está na minha playlist, são os podcasts da ABF. O Fala Franchising tem temas muito interessantes. Muito honrado, muito orgulhoso aqui. Um tema que a gente está estudando, né? Brinco que sou um semi-analfabeto ainda no tema, de tanta coisa que tem para fazer, mas espero contribuir. Eu sou o CEO e fundador da Praxis Business, uma empresa, uma consultoria especializada em varejo, franquias e canais de vendas. A gente vai completar 16 anos agora em setembro de 2025, são 650 empresas atendidas, 1.600 projetos, temos muito orgulho, temos um NPS em quase 700 projetos de 92, NPS vai de menos 100 a 100, a gente é muito preocupado com a jornada do cliente,
Mas uma das coisas que eu e meu sócio e os práticos lá, a gente já tem clareza, é reputação tem prazo de validade, ela dura pouco tempo, ou seja, ela não te mantém permanente, né? Então eu vivo no e do franchising há 32 anos. Comecei como executivo de franchising, fui trainee, virei gerente de franquias, fui sócio de uma outra consultoria e há 16 fundei a Praxis, que tem essa essência. E em relação à BF, tenho o privilégio de participar por muitos anos como curador da NRF. Fui o primeiro coordenador da comissão de fornecedores, ainda na gestão do André Friedheim, que me fez o convite, muito honroso. Toquei a primeira comissão de fornecedores, né? E também participei por 4 anos como Alexandre da comissão de ética, que é um aprendizado e um princípio mineiro, sou filho de mineiro, de Guimarães Rosa, junto dos bons, que nós ficamos ó. A comissão de ética é isso, porque tem tanta gente tão boa de casa, enfim, então isso é estar conectado na BF, que desempenha um papel muito importante de novo, muito feliz e honrado com a responsabilidade de estar aqui. Legal, um prazer aqui tê-los aqui no Fala Franchise. E vamos começar esse bate-papo então. E eu queria saber, na visão de vocês, quais seriam os principais impactos que a inteligência artificial já está trazendo para o setor de franquias? Bom, eu acho que assim, o impacto ainda é muito restrito, porque vai ser, mas ele é um impacto que vai atingir todas as áreas, os setores de uma empresa que cresce através de franquia, né? Eu sou muito cético com relação a algumas coisas que surgem, né, no ramo de inovação e que acabam se tornando, de certa forma, um modismo durante algum tempo, né? A gente teve, por exemplo, a questão do metaverso, não se falava de outra coisa. Eu ia um monte de palestra de metaverso, a ABF promoveu várias e eu sempre achei aquilo intangível, eu nunca consegui enxergar a aplicabilidade daquilo dentro do nosso universo. Os tokens, né? Aquelas coisas assim. E cadê, né? O Facebook mudando de nome para Meta, enfim. E várias outras coisas, né? E a gente está no momento da IA, mas a IA não é isso. De fato, a aplicabilidade é assim, é gigantesca, é enorme. Mais para frente vou dar alguns cases aqui. É transversal, totalmente transversal. É transversal e vai mudar o setor de franquia, vai mudar para melhor, né, o resultado das franqueadoras, o resultado das franquias e vai mudar também a economia mundial. O impacto da IA ainda ninguém sabe dizer ao certo, né, aonde que vai dar, mas para mim um início de um novo ciclo, né? É uma quebra de tecnologia, é o início de uma nova jornada. Eu acho que todo mundo tem que estar olhando. E isso já está mudando a nossa empresa. A nossa empresa já está tendo ganhos muito significativos e a gente ainda só está no início do que a gente tem feito, né, utilizando essa tecnologia. Maravilha, muito bom. Eu vou começar com uma frase do presidente do Google na NRF desse ano, a National Retail Federation, que é o evento de varejo. Eu já assisti 17 edições, essa foi uma 17ª, e são 3 dias de evento, depois a gente faz umas visitas técnicas, reuniões, e a gente fez uma visita à sede do Google no Pier 57, uma das sedes do Google em Nova York, e o presidente do Google falou em janeiro de 2025. Que eles, Google, estavam fazendo um trabalho enorme de investimento em letramento digital de seus clientes, alfabetização digital. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar aqui, porque como a IA, como tecnologia, e eu concordo plenamente com o Alexandre, não é uma vibe, uma hype, não, isso já está aí, está funcionando. Aliás, para participar desse podcast, eu fui ouvir vários podcasts para, pelo menos, ter um pouquinho mais da teoria embasada. Então, do que eu levantei, a IA já existe desde a década de 50, o ChatGPT surge no final de 22, que ele torna um pouco mais acessível. Claro, estou falando de maneira muito, muito simplificada. Democratiza a inteligência artificial. Democratiza, e eu acho que facilita o acesso, porque ela era muito restrita aos programadores, aqueles que entendiam daquela linguagem. Hoje é uma linguagem humana, né? Mas eu estou muito animado com a IA, mas não posso negar que eu também estou muito preocupado aonde ela pode chegar, com barreiras éticas, princípios que a gente vai precisar entender. Agora, do ponto de vista otimista, as transformações são gigantescas, né? Então, este letramento digital, a gente precisa entender como a gente vai fazer essas transformações. Nem tudo é solução de IA. Às vezes uma solução é uma consultoria de processos para organizar melhor os processos, para depois você digitalizar ou organizar os dados para poder trabalhar uma IA. Então, acho que tem algumas etapas que a gente precisa entender. E me permite só mais uma última frase que eu quero deixar como reflexão para os nossos ouvintes, que eu li semana passada num editorial do Jornal Estado de São Paulo, com Joe Keynes, que falou isso na Grande Depressão em 1929, portanto há 100 anos. Ele disse assim: quando mudam os fatos, eu mudo de opinião. O que eu estou presenciando? Então,
não falei na minha apresentação, mas eu sou conselheiro de 13 empresas franqueadoras, né? Além de ser o CEO e fundador da Praxis, lidero um time lá de gente muito competente, mas eu sento no conselho de administração de franqueadoras que traz um mundo muito real para a gente. O que eu percebo nos projetos que a gente atende, enfim, também nos conselhos, é que os fatos estão mudando muito rapidamente e as pessoas não estão mudando de opinião na mesma velocidade. E eu acho que aqui a gente tem um hiato que a gente precisa debater. E eu acho que talvez esse podcast possa nos inspirar nesse sentido, Alexandre. Não, eu acho muito interessante. E o que a gente sempre fala é que a IA não é trabalhar para você, é trabalhar com você. Então, não é utilizar a IA para fazer o seu serviço, mas é como ele pode potencializar todo o seu aprendizado, todo o seu conhecimento para depois performar nas suas empresas, né? Acho que esse é o ponto importante para a gente pontuar. E Ale, fala um pouco aí como que foi o processo de implementação e os desafios para implementar alguns agentes ou implementar a inteligência artificial na Biomundo. Cara, assim, eu nunca vi um processo de implementação tão fácil e tão rápido, sabe? É muito mais fácil do que qualquer API que você faz com outro sistema. A IA é impressionante como é fácil. Obviamente que a gente não faz sozinho, a gente faz com um parceiro que é Head Office. Eu faço questão até de falar, é um parceirão. Eu acho que essa é uma primeira dica. É difícil você dominar isso e colocar isso a serviço sem uma assessoria. Então vocês não internalizaram o desenvolvimento dos agentes? Não, o desenvolvimento é quase que internalizado através da plataforma da Head Office, né? Então eles têm uma plataforma que facilita um leigo a desenvolver e colocar no ar um IA. Então, é muito rápido e muito fácil, né? Então, por exemplo, a gente tem sistemas que têm feito API para essas IAs, que a gente tem desenvolvido, mas quando a gente vê que vai demorar e não é possível, eu dou um login e uma senha para IA. Ela entra no sistema que precisa consultar, ela entra e consulta e dá a resposta em questão de segundo. É um membro do seu time, já, né? É um membro do meu time. Então, assim, é tudo mais fácil. É impressionante. Isso me surpreendeu, né? Então, assim, a gente já tem 3 agentes de inteligência artificial trabalhando para a gente e foi muito rápido. E sem muito estresse. Sem muita fricção. E sem muita fricção com outros sistemas. E é isso que eu falei. Quando a gente não consegue integrar, a gente dá um acesso e uma senha para ela, ela entra lá, demora um pouquinho mais, mas ela sai com a resposta. Mas, Ale, a Biomundo tem uma estrutura um pouco maior do que muitas franqueadoras que tem por aí, né? Você acha que a implementação disso é caro, é viável para franqueadoras pequenas também? A boa notícia é que é muito barato. Eu nunca também tive uma tecnologia implantada na Biomundo tão barato, né? Então, existem alguns fornecedores, né? A Head Office é um deles, ganhou até o prêmio de inovação aqui na chancela da ABF, do selo de excelência. Assim, a implantação é barata. Se você quiser, eles nem cobram implantação, porque eles te ensinam a fazer essa parametrização da IA. E o custo que você tem com ela mensal é menor do que a economia que você tem. Então, assim, vai atrás se você quer, conversa com quem entende no mercado, porque não é caro, não é custoso. E isso que me deixou ainda mais assim, otimista, né? E espantado positivamente com relação aos resultados que a gente está tendo. Maravilha. Eu acho que qualquer tipo de tecnologia, principalmente inteligência artificial, que auxilia todos os processos, você ganha muito. E nesse processo todo, falando para o Adir, dentro da Praxis, vocês usam IA para algum tipo de processo de consultoria, nos serviços que vocês oferecem para o mercado de franchising? Muito, a gente precisa usar, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar entendendo o zeitgeist, né? Então, vou dar exemplos práticos para vocês. Na parte de produção de videoaulas, que é uma célula muito que tem uma participação na nossa receita muito grande para entregar para as franqueadoras, a gente prepara o roteiro de educação, de aprendizagem, que também as ferramentas de IA podem ajudar na construção do roteiro. Eu acho que a grande sabedoria aqui é ter uma curadoria, ter uma criticidade boa para entender e analisar as coisas que são oriundas da IA. Então, na produção de videoaulas, a gente já tem videoaulas produzidas com avatares, né? Esse é um exemplo. Ou documentar as reuniões, levantamento de informação, que as ferramentas de coleta de reunião, já preparar um briefing, um mapa mental, um resumo, também já funcionam há muito tempo. Produzir manuais, né? Na parte de formatação também, toda a modelagem financeira, que a gente tem toda uma simulação, a gente está colocando agentes de IA para fazer já toda essa consolidação das informações. A gente já tem hoje um agente que busca todas as informações do nosso banco de dados, que é o Franchise Intelligence, que a gente tem informação de 1.900 marcas do Brasil,
Informações, muitas são internas, sigilosas, que a gente acessa nessas 650 marcas que a gente atendeu, e eu assino NDA. Hoje um robô faz toda a leitura, né, de algumas pesquisas que tem disponíveis, abertas no mercado, e eu trago esses indicadores para eu entender, para eu criar um score de cada franqueadora que eu vou atender. Né? A gente já tem chatbot na nossa área comercial. Enfim, aplicações que estão aí rodando efetivamente, a gente está fazendo. E o que a gente fez de muito bacana foi criar um comitê. E o time pediu para criar esse comitê, onde a gente mesclou pessoal da nossa era do digital, muito jovem, muito antenado, né? Muito up-to-date, e a gente colocou consultores seniors que atendem clientes, estão em projetos, mas que não têm tanta familiaridade com a tecnologia, para a gente mesclar essa sabedoria e inteligência artificial. Então, esse comitê está gerando uma série de insights para melhorar a produtividade. A gente tem conseguido conquistar bastante redução de tempo, né? E, óbvio, o cliente também está acessando o IA, então eu não posso estar desconectado disso, né, Alexandre? E vocês conseguiram tangibilizar quanto que foi o ganho na implementação da inteligência artificial na prática, seja em performance, seja em indicadores? Vocês chegaram a avaliar o antes e depois da implementação da IA? Olha, a gente tem implantado algumas IAs que são em alguns segmentos, só que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. A gente tem hoje uma IA que é o Ed. O Ed, ele faz primeiro o atendimento com o franqueado. Então, a gente começou da coisa mais simples possível, que era aquele trabalho do SDR. A gente recebe 600 do fluxo leads, de expansão. Isso, dentro do fluxo de expansão, venda de franquia. A gente recebe 600... E os processos já estão mapeados, né? Estão organizadinhos. Né? Acho que isso é fundamental para as pessoas... Isso. Ela segue o processo que já existia. Né? Então, só que eu tinha uma pessoa fazendo antes, agora eu tenho um SDR, e agora eu tenho uma IA desenvolvida para fazer esse primeiro atendimento. Eu faço mais ou menos 600 atendimentos por mês. Então, assim, o resultado tem sido incrível, porque a interação tem sido melhor. Ela tem toda a informação da Biomundo de bate-pronto, coisa que acho que nem eu sou capaz de passar tão rápido. Não tem onboarding, de colaborador, né? É isso, não dorme e tem final de semana, a gente recebe muito lead sábado e domingo. Ele já está atendendo ali as pessoas. Legal. E as pessoas conversam com a IA normalmente. E não é que a gente inventa que é uma pessoa. Não, a gente fala, eu sou o agente, o Ed, agente de inteligência artificial da Biomundo. Então a gente fala no começo. Às vezes eu não sei se eles passam batido e não leem direito, ou se eles leem, mas independente de saber que é um IA, eles interagem como se fosse um humano. E a IA interage também como se fosse humano. E, de novo, com alguns ganhos, né? Então a gente começou por aí. Está menos mecânico, né? Está menos digitalizado, né? Cara, parece que é uma conversa fluida, né? Por isso que eu acho que as pessoas sentem menos resistentes, né, Alexandre? E acho que essa é a grande diferença de chatbot, né? Que chatbot você fala, putz... Não se compara, assim. O chatbot com isso é outro mundo. É como se fosse... O chatbot foi uma evolução. Agora esse é outro jogo, outro game. Realmente é uma interação como se fosse humano. Realmente é impressionante, Mas isso foi... Então, o que eu posso ter? Eu tenho o meu consultor de... então você não tem mais consultor de venda de franquia? Eu tenho. Só que, cara, um consultor agora consegue atender muito mais pessoas. Aí a gente foi... Já qualificado. Porque o consultor também, o que ele fazia? Ele gastava tempo avaliando o ponto. Quando esquentava, o cara quer ser franqueado, a gente tinha que fazer avaliação de ponto. E ele perdia tempo com isso. Hoje ele tem... outra IA, né, que é o Ed Pontos, que a gente chama, que faz toda a avaliação de ponto. Aí é mais impressionante ainda. O Ed Pontos já consegue o seguinte, eu peço para o franqueado, o candidato de franquia, fazer um vídeo em frente da loja, ele filma lá 10 minutos, eu ponho dentro da IA, a IA consegue ler o fluxo de pessoas, passagem, quem está com sacola, renda, classe social, ela consegue prever. O Ed entra no Economapas, que é a nossa ferramenta de geomarketing. Ele entra, faz o login lá dele, já vê qual que é a população, qual é a renda, quem são os concorrentes. Ele sabe o filmezinho de fluxo de pessoas nas lojas que existem da Biomundo, e ele sabe quanto que as Biomundos faturam. Então, hoje o Ed Pontos fala o seguinte, essa loja é boa por isso, esse ponto, no caso, é bom por isso, e esse ponto com a Biomundo lá vai faturar tanto. Ele me dá previsão de venda. E é uma previsão de venda, cara, bem assertiva. É impressionante. Levaria horas e cérebros, né, aí nesse processo horas, gigantesco, viagens, né, Alexandre? Tempo. Então, o Ed Ponto está em função, ele trabalha para o meu consultor de expansão.
Então hoje meu consultor de expansão é turbinado. Ele consegue fazer muito mais coisas. Ele potencializa todas as atividades que eventualmente o seu consultor precisaria fazer. Mas esse consultor precisa estar se atualizando. E no caso da Biomundo, obviamente está, mas a gente não pode desassociar esse tipo de coisa, porque senão a gente está deixando o lado humano aqui não acompanhar esse letramento digital, né? E eu queria trazer case de alguns clientes que não fomos nós que implementamos a IA, mas como a gente está vivenciando lá a estruturação de processo, eu queria trazer o pessoal da Ultra Academia. A gente está fazendo um projeto de pesquisa e engajamento com eles, e o time de tecnologia deles, eles criaram o Alfred. Eu adorei, porque também então, tem um sistema de gestão padronizado para toda a rede, então todos os KPIs, os indicadores, lá no caso deles, academia, churn, ticket médio, quantos cursos, quantos serviços ele usa da academia, enfim. Então, o franqueado acessa o Alfred para saber como é que está o desempenho da minha academia agora, etc. E aí ele vai fazendo todo, porque ele já tem todo esse sistema no sistema de gestão, e de uma maneira não máquina, mas quase que humana, sendo feito pela máquina, interagindo com este franqueado, dizendo, olha, a tua academia está no top 10 de faturamento, né? Veja que você evoluiu no same store, no índice tal, você evoluiu na quantidade de alunos X%, e das 10 melhores, as melhores práticas são essa e essa e essa. Por quê? Porque tudo está pronto. E aí o consultor de campo ou de expansão, que quer abrir uma unidade, tá lá, sei lá, em Brasília, mas cabe mais uma. Ele vai pegar essas informações e vai interagir com o Alfred, que é um agente, que está sendo preparado para isso. Acho que essa é uma aplicação extremamente importante. E outros que a gente tem visto, e esse com mais frequência, que é uma coisa, e é um tema que a gente estuda há muito tempo, e eu comecei no franchise como consultor de campo, e tenho baita de um orgulho disso, que é aquela coisa que o consultor tem que ficar tirando o coelho da cartola toda visita. Cara, ele tem que ser mágico. Ele tem que, que solução eu vou trazer agora e diagnóstico. Cara, ele tem que fazer a mini consultoria em 3 horas de consultoria, né? Vamos simplificar, cara. Como é que eu coloco as melhores práticas para o contexto? Como é que eu trago, né, os melhores brands? Então, tem muita oportunidade para construir planos de ação mais assertivos, né? Não vai tirar a importância do consultor do convencimento, do conhecimento, da comunicação, mas ele gera do engajamento. De conteúdo para fazer um deflash, aquilo que o plano de ação. E custo de servir é importante, está subindo muito. A gente vai precisar criar mecanismos para servir mais aos nossos franqueados, né? Com excelência, de maneira segmentada, com menor custo de servir. Então, a gente vai ter que ter um nível de atenção, a gente acredita. Com esses processos, enfim, o consultor consegue até ter mais amplitude, né? E, por exemplo, um consultor de gestão, que é um tema bastante complexo, você pode ter um DRE ou DRE, né? Temos 2 linguagens no Brasil, aqui vamos respeitar o idioma. Então, o DRE é padronizado, com os benchmarks, comparando, tudo isso sendo feito automaticamente, implementado nos processos, mas trazendo essa produtividade. Então, torna o tempo deste consultor mais consultor. Não, e nesse processo da democratização da IA e cada vez mais otimizando os custos, eu acho que a inteligência artificial pode ser um diferencial muito competitivo para redes menores, que estão começando agora e que não tem aí o tamanho das grandes franqueadoras, ter aí bater de frente com esses grandes players que dominam aí o segmento de franchise, né? O que a gente tem visto, e o Alexandre comentava aqui um pouquinho antes da abertura, acho que vale a pena ele trazer, ele falou, se eu fosse montar uma franqueadora hoje, eu montaria, só fala dele, eu adorei, tá? Não estou me apropriando, mas eu atendo alguns clientes que são muito jovens, mindset muito jovem, e aqui não é questão de idade, mas é o modelo mental jovem, acho que esse é o ponto principal, que já tem um pouco dessa pegada, né? Já tem um pouco dessa visualização. E acho que tem um outro tema que a gente tem que olhar para a nossa rede de franqueados, e a gente tem um programa de educação que chama-se FAP, Programa do Franqueado de Alta Performance. Aliás, o Giaf já está no 3º ano, a gente treina finanças, gestão, vendas, atendimento, claro, sempre customizado, é o franqueado de alta performance, e a gente sempre trabalhou em 2 pilares. As hard skills, que são as competências técnicas. Então, finanças, DRE, marketing, isso é hard. Você precisa aprender. Você pode aprender por meio de uma videoaula, de um podcast, mas alguém te ensinar. A hard skills. Aí, depois de uns 5, 6, 8 anos para cá, a gente começou a falar de soft skills, são as competências socioemocionais, habilidades de autoconhecimento, de resiliência, de comunicação não violenta, enfim, que fazem uma diferença muito grande. De meio ano para cá, a gente incorporou um 3º pilar, que são as digital skills. E é coisas básicas, como você acessa a plataforma de uma dessas
plataformas agrupadoras de pedidos, aí que agora o mercado vai ganhar mais concorrência, enfim. Como é que esse franqueado diminui a resistência para ele poder colocar informações para atualizar o Google Business do cara, enfim. Então, as franqueadoras, Alexandre, eu acho que a gente precisa colocar uma lente e treinar um pouco. Óbvio, a franqueadora precisa acelerar o processo de digitalização, de uso da IA, para ganhar eficiência e tudo mais. Só que a gente precisa desenvolver a nossa rede e treiná-los em digital skills. Estou usando alguns exemplos muito básicos, mas não ter medo de acessar uma plataforma, de entender o fluxo dos leads, né? Por exemplo, empoderar franqueados para serem seus influenciadores na região, dentro do brand book da marca, dentro de todas as regras, né? Tem franqueados, tem redes que a gente atende, assim, tem franqueados que são os verdadeiros embaixadores da marca, e num estado como o Ceará, uma franqueada de uma rede de calçados, que ela tem 250 mil seguidores a loja dela. A loja dela, 250 mil seguidores. Ela é um outlier, na verdade. Ela é um outlier, eu sei, mas como é que ela chegou em 250 mil seguidores? Que DNA que tem esta franqueadora? Que autorização, que empoderamento que esta franqueadora trouxe para que essa franqueada pudesse exercer esse papel? Que aprendizados que a franqueadora pode ter para ensinar, para que os outros possam ser, tá bom, não consegue 250 mil seguidores no Instagram, mas consegue 5 mil, 10 mil, que se torne um micro-influenciador. Eu acho que a gente vai ter que pensar de maneiras diferentes, viu? Eu acho que a IA é ajudando e apoiando esse marketing local para que eles performem cada vez melhor nas regiões, nas cidades delas, né? Porque eu acho que esse é o grande diferencial do marketing. Você tem que utilizar tudo aquilo que está permeando o seu redor para oferecer algum tipo de insumos para as franquias, para os franqueados, que eu acho que são os mais carentes. Vocês já fizeram esse tipo de serviço dentro da Minha Mundo para potencializar? Acho que, até, Adi, nesse ponto, realmente, o Adi conhece bem o sistema de franquia e ele sabe que é uma verdade que hoje as franqueadoras colocam à disposição dos franqueados um nível de tecnologia que a maioria não consegue usar. Não acessa, né? Não acessa, não consegue. E por vários motivos. Tem aqueles outliers que são fenomenais, mas a maioria não consegue acessar tudo. Outlier é um fora da curva, né? Só pra gente. Então, agora, o que eu estou vendo é que a IA pode ajudar o franqueado nesse, porque o franqueado não precisa acessar nem usar a IA. A IA vai estar fazendo alguma coisa em função do franqueado. Então, por exemplo, a gente tem toda uma plataforma de treinamento, está tudo online numa página nossa, né? Que é uma tecnologia que está aí há 20 anos. Eu acho que toda franqueadora tem um EAD lá com um monte de vídeos sobre uma universidade corporativa com vários conteúdos. Agora, a utilização disso não é muito grande entre os franqueados. Não é, em nenhum lugar que eu conheço não é tão grande assim. Porque às vezes, imagina um vendedor para olhar aquele tanto de conteúdo, ele vai olhar uma vez, mas vai olhar no máximo uma vez, não vai voltar lá, porque é muita coisa que tem. Hoje a gente tem a Mari, que é outra IA, que o que ela faz? Qualquer dúvida que o meu vendedor tenha, ou o franqueado tem, ela vai puxar dentro daquele todo EAD que tem, o trecho que fala sobre aquele assunto. Então, eu tô com uma dúvida na creatina, se serve para isso, serve para aquilo. Ela vai perguntar para a Mari, que está há 24 horas disponível. Aí a Mari vai falar o conhecimento sobre a creatina do que tem no mundo e vai falar do conhecimento nosso em relação à creatina, das nossas marcas e como que a gente tem que vender, que às vezes está num vídeo, no meio de um vídeo de 1 hora. Ela recorta e põe lá para o vendedor ver. Mas o franqueado acessa a Mari pelo WhatsApp. Tudo WhatsApp. Pode ser... O canal de entrada é o WhatsApp. O canal de entrada é o WhatsApp. Mas ele pode acessar por computador também, enfim, né? Outra coisa. O celular talvez seja o WhatsApp seja mais dinâmico, né? Pode ser por outras coisas, mas assim, tem Geralmente funcionado bem o WhatsApp. A gente tem a Dito, que é a nossa plataforma de CRM. Funciona muito bem, né? Uma plataforma que está também nas lojas de varejo vestuário, aquela plataforma que o cliente vai na loja, você identifica e depois você tem uma régua de relacionamento via WhatsApp com o cliente. E cria um cashback, tem alguma relação... Isso, que tem um benefício, a gente avisa para o cliente via WhatsApp, através do vendedor, que o whey dele está acabando para ele retornar. Hoje eu tenho uns 40% de identificação dos meus clientes, ou seja, 60% dos clientes vão na loja e o vendedor não identifica, esse é um ponto. E dos 40% de identificação, eu gero 100%, eu gero um total de oportunidades de interação, como essas que a gente falou, e que o vendedor basta disparar no WhatsApp. E eu só disparo 50%. Ou seja, tem um potencial de melhorar, de dobrar, aqui, né? De dobrar. Sem aumentar a identificação, que é mais difícil. Só apertar um botão. A gente está criando agora a Bia, que é um agente de inteligência artificial que ela vai fechar a venda.
Ela vai fechar a venda. Mas o primeiro ponto dela, por exemplo, é disparar a mensagem que o vendedor não disparou. Então, o vendedor não foi lá no WhatsApp e não disparou a mensagem quem está, a Bia, depois de um certo tempo que a gente decide, vai lá e dispara pelo vendedor. Então o vendedor vai ter um assistente de luxo, que vai ser uma IA, que ela vai, por exemplo, fazer essa coisa básica, ou seja, fazer coisa de tecnologia que a gente não consegue fazer na plenitude. E a partir daí ela pode continuar a conversa até fechar o carrinho. Aí ela vai falar, o que você quer? Quer um Whey? A gente tem essas marcas, quer essa? Tá bom. Ela vai acessar o meu vetor, vai acessar, só vai oferecer o que tem no estoque do franqueado, vai colocar, aí ela vai puxar o carrinho, que nem o e-commerce, ela vai colocando coisa no carrinho que o cliente vai pedindo, ela vai lançar um link de pagamento para o cliente vai pagar, ela vai dar baixa no meu sistema de ponto de venda. E tá aqui a venda, é só a loja entregar. Então, isso aqui é a próxima, a gente quer fazer isso até a nossa convenção em novembro, então a gente está nesse ponto, fazendo essa implantação e a parametrização da BIA para fazer isso. Então, é muita coisa que a IA pode fazer que vai ajudar o franqueado a fazer coisa que ele hoje não consegue fazer. E o Adir comentou dessa parte do letramento, né, que eu acho que é fundamental. E hoje eu vejo que, pelo seu entusiasmo, que a Biomundo está fazendo um trabalho enorme, investindo em pessoas, investindo em tecnologia, para gerar todo esse tipo de mecanismo e toda a implementação dessa inteligência artificial para beneficiar o franqueado também. Agora, esse hiato entre aquilo que a franqueadora quer implementar junto aos franqueados e a percepção de valor desse franqueado em relação a essa inteligência, a essa tecnologia. Você percebe que eles estão aderindo? Isso está sendo utilizado assim que vocês lançam para a sua rede de franqueados? Cara, assim, a maior utilização nossa hoje é na parte de expansão, que é uma utilização interna nossa. A Mari, ele não custa nada para eles, inclusive. O vendedor dele tem a Mari lá à disposição dele, eles adoram. Antigamente o pessoal entrava no Google e fazia uma pesquisa sobre creatina, mas é muito mais limitado do que perguntar para a Mari. Então, a Mari eles adoram. Agora, a gente vai colocar a Bia. A Bia vai ser, pela primeira vez, uma IA que vai focar em gerar venda para o franqueado. E aí vai ter um custo para o franqueado. Essa aqui vai ter. Porque eu não posso pagar para o franqueado uma venda que ele que faz. Mas, assim, o custo é irrelevante. A boa notícia é que o custo para você ter um agente de inteligência artificial trabalhando para você, hoje, é baixo. É muito mais baixo do que o benefício que gera. Vale a pena olhar e pesquisar. Eu acho que o processo de convencimento, de engajamento, de mobilização se torna diferente a partir de agora. Porque as franqueadoras que estão atentas, e a BF tem centenas delas muito atentas, a Biomundo é um grande exemplo, estão avançando nisso, mas a gente vai ter que fazer a rede avançar também. Da mesma forma que o Alexandre falou que alguns processos, inclusive feitos pelos franqueados, serão simplificados, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o grau de consciência vai precisar ser feito. Dá um exemplo prático para você. 82%, mais de 80% dos conteúdos da internet hoje são vídeos. E a gente está falando de manuais em PowerPoint, em Word, em PDF. Então, aqui já tem um desafio. Como é que eu vou acessar tudo isso, né? Esse case é a Bia, né? Que o consultor acessa. A Mari, desculpa, já estou confundindo as agentes aqui. Desculpa, Bia e Mari, não quero chatear vocês. Elas estão escutando. Elas estão escutando e vão aprender. Depois vão colocar esse Adir aí, não me conheceu muito bem, né? Precisa estudar mais. Mas teve um case na NRF desse ano em Nova York, que foi da Tractor Supply. Os caras vendem implementos agrícolas, é uma rede super farmer, assim, sabe? Estados Unidos adentro lá, eles são gigantes. E foi o case que mais me impressionou na NRF Varejo, e assim, evolução. Então eu saio lá de Nova York, chego agora aqui em Brasília, Brasil, a mesma coisa, que era os atendentes da Tractor Supply, mas aí num processo com um fone de ouvido, já acessando a Bia, a Mari deles, para perguntar qual é a melhor solução aqui para tal, enfim, para resolver problemas que demoraria uma pesquisa numa ferramenta ou algum outro tipo de coisa. Então, é esse olhar que a gente precisa ter e precisa desenvolver. E aí, fecha essa fala, que a gente fez um recorte para entender. Tem plataforma de educação à distância. O índice de participação e engajamento, a gente pesquisa, isso é muito baixo. É muito baixo. E aí você pergunta os motivos. Conteúdo chato, desatualizado, irrelevante, né, que não conseguiu acompanhar, e pior, que a gente também precisa botar um olhar, não customizado para o momento daquele franqueado. Não está clusterizado. Assim, o nível de tratamento para multifranqueados hoje é muito baixo ainda na organização das franqueadoras. É isso que eu quero dizer, em servir. Conteúdos específicos para cada específico e para o momento que ele está. Porque quem está no que a gente chama de berçário, de 1 a 6 meses, né, de 0 a 6 meses, qual é a dificuldade que esse cara tem?
Esse cara precisa conhecer de operação, esse cara precisa conhecer do beabá do negócio, esse cara precisa fazer o hambúrguer, né? Esse cara precisa conhecer o mínimo da operação, não vai discutir coisas estratégicas muito pesadas. Então, tentar entender isso é fundamental. Eu vou tocar num assunto que eu acho que é bem relevante. Eu vi um estudo de Harvard que fala que eles fizeram um estudo durante 75 anos, e eu acho que ainda está em vigência, avaliando 700 pessoas, para entender o quê? Quais eram os fatores preponderantes para fazer com que a gente viva melhor, mais e com uma melhor qualidade de vida. E eles levantaram, fizeram várias hipóteses, e o que eles diagnosticaram que não é o DNA da pessoa, não é quanto a pessoa dorme bem, não é a alimentação nem a prática esportiva. O que fez com que as pessoas viveram mais durante esse estudo foi a conexão com pessoas, ter relacionamentos verdadeiros. E aí, fazendo um retrato hoje em dia, na nossa geração, a geração dos nossos filhos, é a geração com maior índice de ansiedade, maior índice de depressão, são pessoas muitas vezes solitárias, e a relação e todo o nosso ecossistema é CPF para CPF, CPF com CPF, seja franqueado com franqueador. Gente com gente. Gente com gente. Seja, human to human. Seja vendedor com cliente, ou seja colaborador com gestor. E eu vejo que nessa relação a gente tem a tecnologia como um papel fundamental para desvirtuar a nossa geração ou para potencializar essa geração na conexão com a marca e o potencial cliente ou cliente. Então, na visão de vocês, de que maneira que a gente pode utilizar a tecnologia para potencializar essa relação com a marca? Então, vocês dois são especialistas nisso e eu joguei essa bomba aí para vocês. Como que a gente pode utilizar a tecnologia e a inteligência artificial em prol dessa conexão, desse processo mais humano? Eu acho que primeiro tem uma questão de saúde pública aí que as autoridades, né, precisam se preocupar. Isso precisa de alguma forma ser encaminhado, regulado. A gente está vendo uma certa crise, né, com relação a impactos, né, nas crianças aí expostas em redes sociais, né. E a gente tem um efeito negativo hoje já conhecido, reconhecido no mundo inteiro com relação a exposição, né, de muito tempo das pessoas interagindo com outras de diversas formas através de redes sociais. E a IA, ele também vai ter esses desafios, né? Então, isso precisa ser discutido, né? E, obviamente, que isso é uma discussão mais ampla aqui, né? Eu estou falando aqui como empresário, eu estou preocupado nesse momento como que eu posso, né, ter uma rede mais eficiente, dar mais recurso e dinheiro para o meu franqueado utilizando essas tecnologias. Então, eu acho que esse encaminhamento tem que ser feito. Agora, voltando mais para o final da sua pergunta, eu acho que no caso da IA, e é muito parecido no caso das redes sociais, o lado positivo das redes sociais é que a gente consegue ter um nível de comunicação hoje com os nossos clientes que a gente precisava de uma Globo da vida para ter. A gente não tinha. E isso é mágico, isso é democrático, né? A pequena padaria consegue ter uma rede social, consegue comunicar com o cliente. A franqueada lá que você mencionou consegue ter 250 mil seguidores por conta dela. Da loja dela. E isso é bárbaro, o efeito positivo, né? Apesar da gente ter essa preocupação negativa que eu falei antes, e eu acho que é a mesma coisa. Hoje a Mari, ela me dá um nível de qualidade e inteligência no atendimento do meu cliente, do meu vendedor para o meu cliente, absurdo. Eu estou aumentando e melhorando com a Mari especificamente, que gera, né, esse conteúdo todo em relação à nutrição e saudabilidade para o meu vendedor. Então, assim, eu estou gerando ganho e os ganhos são exponenciais. Mas precisa ter uma preocupação, porque isso tem, né, um efeito rebote aí que as autoridades, isso precisa ser discutido e isso precisa, de certa forma, ser controlado. Um dos podcasts que eu estou escutando e o especialista que eu sigo e adoro, que é a Marta Gabriel, e que eu compreendi da fala dela, que depois a gente precisa até dar um double check nessa informação, se eu compreendi corretamente, não é o que ela falou, aí eu estou trazendo para mim a minha responsabilidade de compartilhar a informação, mas que as principais consultas no ChatGPT estão ligadas a comportamento, estão ligadas a problemas terapêuticos, não usando o ChatGPT para fazer terapia, mas para se entender melhor, se tornando uma companhia. Então, eu acho que esse é um olhar que a gente precisa ter. E o segundo é que eu vejo na minha agenda de eventos presenciais que eu estou tendo que estão me impressionando. Qual é o ponto? Tudo isso acelerou a informação, etc., mas para criar conexão tem que estar
human to human, né? Óbvio que tem uma série de coisas melhoradas, então a IA nos tornando mais produtivo, tem que sobrar mais tempo para a gente fazer isso. Até porque a aprendizagem ainda, a melhor maneira é na prática. E na prática você aprende muito, claro, recebendo as informações, etc., mas interagindo com pessoas. Então, por exemplo, eu mudo completamente o tempo de uma convenção que eu tenho, eu uso para outros motivos, para criar essa conexão mais forte, para a gente valorizar essa conexão humana, trazendo para a tecnologia e a IA tudo que ela acelerou, para a gente usar, porque o aprendizado humano ainda tem é muito fixo, é muito óbvio. E vamos pensar sempre no futuro de que se eu posso acessar a informação que eu preciso na quantidade que eu preciso, isso já muda a necessidade de capacitação que eu tenho que fazer prévia. Né? Para que eu tinha que decorar um monte de tabela lá na escola que eu nunca ia precisar usar, né? Então, eu acho que onde vai chegar isso a gente tem que olhar, mas concordo plenamente com essa preocupação do olhar da saúde mental, saúde humana e mais, né? De guidance, de ética, de tudo que está acontecendo, porque a IA, o que também esses especialistas falam, e aí eu concordo, colocando na primeira pessoa do singular, que assim, todas as tecnologias até agora, a gente tinha controle. Então alguém ia lá, programava, descobria a linguagem, né, estudava, e ela fazia. Essa a gente não tem mais controle, porque ela aprende. E a gente está vivendo ainda, tem 3 fases, a gente está vivendo a primeira fase da inteligência. Então vai ter a inteligência artificial geral ainda, né, onde estão colocando, né, a IGA. Então, que vão colocar aí, né, um exemplo prático que eu vi, a IA é cérebro, robô é corpo. Vai ter IA do robô. Vai ter. E robô de R$8 mil saiu no Fantástico domingo passado, na China, né, fazendo uma série de tarefas. Então, talvez a gente tenha uma nova dimensão humana que a gente vai precisar entender. Só para dar um exemplo também sobre esse tema, a Mari, ela tem toda uma inteligência impressionante na parte médica, né, e nutricional em relação ao que a gente vende no Abiomundo. E ela está preparada a fazer uma dieta completa, por exemplo, para uma pessoa. E a gente tem nutricionistas internas... customizada para aquela pessoa. Isso, a gente tem nutricionistas internas, a gente já usou a Mari para nível de teste, a gente coloca as informações, eu tenho tanto peso, eu tenho as minhas medidas, faz uma biopedância e coloca dentro dela, da pessoa, e coloca o que você quer, né, com uma dieta. Eu quero uma dieta para ganho de massa, perda de peso. Ela passa uma receita, né, com um nível muito grande de qualificação. Né? Agora, a gente poderia colocar isso à disposição dos nossos clientes. Vem aqui, você faz não precisa nem de mais nutricionista. Vem aqui, você faz isso na própria Mari, que está aqui na sua frente. É óbvio que a gente não foi para essa seara, porque aí já é uma seara perigosa, né? Que a gente está entrando. A gente acha, não é a gente que vai promover isso. A gente acha que a nutricionista é a pessoa responsável, ela estudou e tal, para fazer essa prescrição para os nossos clientes. Então a gente toma alguns cuidados. A gente colocou a Mari em função dos meus vendedores, para eles entenderem mais, né, de nutrição e sugerirem melhor. Para empoderá-los, né? Empoderá-los. Não que eles vão passar uma dieta, não é essa a função deles. Sim. A função deles é ter mais conhecimento com o que eles vendem. Mas eu acho que na utilização da IA é importante ter esses cuidados como a gente teve. Eu não vou enfrentar um sinal perigoso como esse, de me propor a fazer alguma coisa que tem, né, uma atividade, né, de anos aí com sabedoria, que são os nutricionistas e os médicos que trabalham comigo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados e respeitar alguns limites. Não, maravilha. Pessoal, a gente está chegando ao fim desse podcast, passou tão rápido, né? E aí, para finalizar, eu queria que vocês pudessem compartilhar algumas dicas relacionadas à inteligência artificial para aquelas pessoas que estejam começando nessa jornada. Coisas simples, coisas práticas. Bom, eu acho que a primeira dica, assim, você pode ter um ganho da IA em todas as atividades da empresa. Agora a gente está fazendo uma IA também de recrutamento e seleção, cara. A gente faz a recrutamento e seleção para os franqueados. Então, as minhas meninas lá do RH entrevistam milhares de pessoas todos os meses. Para contratar uma pessoa, às vezes 40 entrevistas. Uhum. Então, essa primeira entrevista... a gente já está treinando uma IA para fazer isso e elas vão continuar com a gente, mas vão conseguir atender essa rede que está crescendo. Então,
a gente está indo para cobrança também agora. Então a gente está trabalhando muito em ajudar os nossos processos. E se você quiser, né, começar, a minha dica é arrumar um bom parceiro. Você que é empresário, é varejista, é franqueador, você não vai ter tempo para fazer isso sozinho. E hoje a gente tem algumas empresas, né, uma delas é essa empresa que a gente trabalha, a Head Office, que por um custo muito baixo, a boa notícia é essa, não é nenhum custo estratosférico, ele é viável para o pequeno comerciante. Você consegue, né, começar a colocar uma IA em função, né, da sua empresa aí, gerando, né, ganhos em todas as atividades que você possa imaginar. Obrigado. Esses dias eu estava conversando com uma empresa de tecnologia que foi adaptando o seu negócio para usando IA, né? Então ele já tem soluções para IA. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, tá difícil acompanhar isso, né? Ele falou, Adir, eu já fiz o luto. Eu já realizei o luto e agora eu já aceitei que eu preciso conviver com isso. Então, acho que assim... O fear of missing out, né? Fear of missing out. E eu acho que tem uma nova que, para os mais longevos, e aqui nessa mesa eu sou o mais velho, que é o FOBO. Fear of being obsolete. Que isso é uma preocupação gigantesca, que a gente está ficando muito obsoleto muito rápido. Quando mudam os fatos, eu mudo de opinião. A gente vai precisar mudar de opinião mais rápido. Eu acho que essa é uma preocupação. Então, feito o luto, a minha dica é óbvio, tenha parceiro sem capacidade, mas se você não tem, primeiro, começa a usar na pessoa física. Perfeito. Começa a ter hábitos digitais, porque aí você vai incorporando esse hábito, porque no fundo a PJ é um conjunto de hábitos da PF, da pessoa física. Então começa a usar, né? Por exemplo, eu como conselheiro, semana que vem estou num curso do IBGC de como usar a inteligência artificial para os conselhos, para tornar mais produtivo. Eu faço análise de balanços super complexas que eu recebo, que eu sou obrigado a dar opinião, em ferramentas de IA. Mas eu tenho um pouco de conhecimento da... Quando ele me traz a informação, eu consigo fazer o cruzamento, eu consigo linkar com a cultura da empresa, eu sei qual é o perfil do fundador, qual é o perfil do conselho. Então, a gente vai usando um pouco mais do poder de curadoria, né? Mas quebra essa resistência. Estude, no meu caso, adoro assistir, mais ouvir do que assistir podcasts, né? Ou ouvir dirigindo, que é uma forma... De otimizar o tempo. Eu sou um cara que gosta da produtividade, então, e eu curto com temas bem interessantes. Enfim, de consumir essa informação. Reduzo essa resistência, vou trabalhando na pessoa física e, como a gente fez na prática, cria um comitê, mistura gente muito jovem que está afim, até porque algumas das empresas que eu estou atendendo, cara, a moçada já está fazendo. Já está usando. Então, quando você perguntou ganho de produtividade, a gente já viu em alguns modelos, era 8 horas uma tarefa, virou para 1 hora. Ah, vai diminuir gente? Talvez diminua ou procure gente de outro perfil, mas vai melhorar a produtividade. Então, temos que seguir, caminho sem volta, né? Perfeito. Temos um podcast, então? Acho que sim, obrigado. Acho que sim, muito bom. Bom estar aqui com vocês. Esse tema aí, a gente discutiu bastante hoje, mas vai ter muita coisa para a gente falar um pouquinho mais para frente também. Depois a gente faz uma série 2. Bora. Super honrado. Obrigado, viu? Obrigado Prazer estar com vocês aqui. Prazer, todo meu. Valeu. Este podcast é um patrocínio da Sults, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados.